E aí, bom dia, pessoal do primeiro A, agora sim, pessoal do primeiro B, tudo bem com vocês, turma? Hoje nós vamos continuar um pouquinho mais a tabela periódica, tá bom? Vamos falar assim da característica ou características dos elementos da tabela periódica. Então eu gostaria de convidá-los a olhar um pouquinho mais a tabela periódica. Vamos lá, vem comigo aqui, ó. Olha, nós temos aqui a nossa famosa tabela periódica de elementos, lembrando que os elementos estão posicionados na ordem crescente de número atômico. E essa ordem, ela começa lá da esquerda para a direita. Portanto, o hidrogênio é o primeiro elemento por ter um próton, o segundo elemento é o hélio por ter 2 prótons, o terceiro elemento é o lítio, ele tem 3 prótons, aí vem o quarto, berílio, o quinto, boro, tem 5 prótons, carbono vai ter 6 prótons, nitrogênio, 7 prótons, então é o sétimo elemento aí da tabela periódica, o oxigênio tem 8 prótons, então é o oitavo elemento da tabela periódica, flúor é o 9º elemento, por quê? Tem 9 prótons, é isso mesmo. Só para a gente encerrar aqui agora, a gente não vai continuar, né, mostrando todos, mas vamos olhar mais um aqui, olha. Se o flúor tem 9 prótons, próximo é o neônio, então ele vai ter 10 prótons. Então, muito importante, turma, os elementos na tabela periódica estão organizados da esquerda para a direita na ordem crescente de número atômico, ou seja, na ordem crescente de número de prótons. Beleza? Então vamos olhar aqui mais uma vez, repassando essa ideia aqui, olha, da primeira coluna, o que está aqui em amarelo, tirando o hidrogênio, então exceto o hidrogênio, nós chamamos aqui de metais alcalinos, tá? Então tira lá o hidrogênio tem uma característica própria, então ali metais alcalinos. Nessa segunda coluna aqui nós temos os metais alcalinos terrosos. Você deve estar pensando, mas Vi, a gente já não viu isso? Sim, a gente está integrando aí todo o conhecimento de tabela periódica. Então aqui, olha, família 2A ou grupo 2 são os metais alcalinos terrosos. Aí o que nós temos aqui, olha, o grupo 13 ou família 3A, né, é a família que a gente vai falar, o grupo do primeiro elemento que encabeça aqui, ó, boro. 14 ou 4A do carbono, grupo do carbono ou família do carbono. E a partir daqui, olha, grupo 16, faltou aqui o 15, ó. O 15, que é a família 5A, a gente chama de grupo do nitrogênio. Então, uma dica para você é guardar isso aqui, olha, BCN, né? Se você pegar lá os vídeos da tabela periódica, eu cheguei a comentar isso com você. BCN. O que é o BCN? Grupo do boro, grupo do carbono, grupo do nitrogênio. Beleza? Então é isso, guarda a sequência. A partir daqui, eles voltam a ter nomes especiais. Aqui, calcogênio, halogênio e gases nobres. Beleza? Então essa é a ideia. Esses elementos aqui, olha só, que estão à esquerda da tabela são chamados elementos representativos. Esses elementos que estão à direita da tabela também são chamados de elementos representativos. E esses elementos que estão aqui no meio da tabela periódica são chamados elementos de transição. Beleza, galera? Transição. Esses daqui, transição chamada externa e esse daqui chamado transição interna. Fechou? Mais uma revisãozinha aqui. Todos esses blocos aqui, ó, o primeiro e o segundo bloco, blocos do grupo 1, blocos do grupo 2, todos eles têm como subnível mais energético o subnível S. Desse lado aqui, que é o lado direito, que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, tirando o hélio, todos têm como subnível mais energético o subnível P. O hélio só tem 2 elétrons, na hora que nós vamos distribuir esses elétrons, o subnível será o S. Tá? Então aqui todos têm como subnível mais energético
subnível P. O hélio, ele é uma exceção aí, ele está no subnível S. Todos que estão aqui, olha, ó, exceto os lantanídeos e actinídeos, tirando eles, esses elementos aqui de transição externa têm como subnível mais energético o subnível D. E para finalizar, nós temos o subnível mais energético como os subníveis dos lantanídeos e actinídeos, cujo subnível mais energético é o F. Beleza? Então uma revisão aí de tabela periódica, né? E agora a gente vai entrar nas características dos elementos da tabela periódica. Beleza? Então olha só, a gente vai olhar a tabela e a gente percebe essa divisão aqui de cores nessa tabela periódica. Aqui nós temos o hidrogênio em azul, que ele é um elemento aí que vai receber uma classificação especial. Esses elementos, turma, que estão aqui em amarelo, são todos elementos chamados metálicos, são os chamados metais, tá? Então todos esses elementos que estão em amarelo são os metais. Os metais têm uma característica que eles são sólidos, exceto um metal que não é sólido à temperatura ambiente, que é esse metal aqui, olha, Hg. Você deve saber quem é, né? É o mercúrio, acertou, é o mercúrio, Hg é o mercúrio. Tirando o mercúrio, que é líquido à temperatura ambiente, todos os outros metais, eles são sólidos à temperatura ambiente. Aí você fala, Vi, o que é a temperatura ambiente? A temperatura ambiente é de 25 graus Celsius. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Nós temos aqui, então, o mercúrio, aqui, ó, Hg, que é líquido à temperatura ambiente. Aqui, galera, numa divisão um pouco mais antiga, assim, nós temos os chamados semimetais. Hoje em dia, a gente não tem mais essa divisão em semimetais. Parte dos semimetais viraram ali metais, foram para a classificação dos metais e outra parte foram para os ametais, tá bom? Mas algumas tabelas periódicas ainda mostram, né, essa divisão aqui, ó, em roxo, como sendo os chamados semimetais, beleza? Essa outra divisão aqui em laranja são os chamados ametais ou não metais. E aqui a gente tem a coluna dos famosos gases nobres. E olha só que bacana, gases nobres, eles são aqueles isolados da tabela periódica. Eles não realizam ligações químicas com praticamente ninguém, beleza? Então olha só, nós olhamos aqui os gases nobres. Todos esses gases nobres, o nome já diz, são gasosos na temperatura ambiente, tá? O hidrogênio, que não é um gás nobre, ele é um gás à temperatura ambiente, o H2 é gasoso. Nós temos aqui, olha, nitrogênio, N2, que é um gás também à temperatura ambiente, o O2, que também é um gás à temperatura ambiente, F2, também é gasoso à temperatura ambiente, e nós temos aqui o cloro, que também é gasoso à temperatura ambiente, tá? Então, olha só, todos esses citados, eles são substâncias que estão no estado gasoso à temperatura ambiente, beleza? Quem é líquido aqui? Olha, a gente tem o bromo também, que é líquido à temperatura ambiente. Então, peraí, Vi, você falou de líquido 2, então? São dois. Quer ver? O mercúrio é um metal líquido e aqui, ó, bromo, né, é um ametal que também é líquido à temperatura ambiente. O iodo, galera, aqui, ó, é sólido. Então, todos os outros elementos, né, nós já falamos as características. A gente vai parar um pouquinho agora e a gente volta daqui a pouco.